Segundo El País, a história do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, Pablinho para os íntimos, nesse caso Pablito, é o relato inverossímil de um país que esteve a ponto de cair de joelhos aos pés da cocaína e mistura episódios da sua vida com numerosas reinterpretações, também conhecida como menterenhas dos fatos. O que é verdade, fato, e o que é mentira? Descobriremos juntos nesse vídeo do primeiro Mentiram Pra Vocês séries. Então pega seu controle remoto e bora para mais um vídeo em busca da verdade que falta nas telas. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal que busca desvendar as menterenhas presentes em filmes, livros, séries e tudo que conta história, né? A primeira interpretação livre de Narcos é a sua definição de realismo mágico. O narrador da série começa dizendo que esse gênero se define como um ambiente realista e detalhado que se vê invadido por algo tão estranho que acaba sendo incrível. Não por acaso nasceu na Colômbia, mas o termo, entretanto, foi cunhado pelo crítico de arte alemão, porque a Alemanha é muito próxima da Colômbia, né? Franz Hoff, para descrever uma escola de pintura do começo do século XX, que se opunha ao expressionismo e não à Colômbia. Já mentiram para vocês. Antes de cada episódio, inclusive, Narcos tem um aviso, né, que diz que a série é inspirada em fatos reais, mas que alguns personagens, cenas, nomes, locais, incidentes são fictícios, são mentiras. Perfeito. Parabéns. Uma coisa é ser baseado, outra coisa é ser inspirado, né? Filmes e séries inspirados não me incomodam, porque é só uma inspiração e não uma base para aquilo acontecer, né? Então, por que eu vou fazer essa análise? Primeiro, porque a série fez tanto sucesso no Brasil e tanta gente dela fala como se fosse verdadeira, que eu precisei vir e mostrar que praticamente tudo é mentira. E em segundo lugar, por mais que no início dos episódios seja usado o termo inspirado, a série se apresenta para nós mais como relatando verdades do que propriamente se inspirando nelas. Então, para mim, já é mentira de cara dizer que é inspiração se a parada é baseada em algo, sacou? O filho de Escobar, Juan Pablo, conhecido hoje como Sebastián Marroquín, apontou 28 erros só na segunda temporada, 28 inconsistências só na segunda temporada da série do Netflix. Muitos são praticamente impossíveis de serem checados, principalmente os que envolvem a relação nada amistosa entre os integrantes da família Escobar, mas alguns deles são facilmente notados. Assim fica fácil perceber que a história do maior mafioso colombiano não foi bem assim como a história conta na série. A própria caracterização de Juan Pablo, filho de Escobar, não faz sentido cronologicamente, já que ele aparece nas duas primeiras temporadas como uma criança. E, na verdade, ele tinha 16 anos quando o pai foi morto e atuava quase como uma espécie de porta-voz da família, atendendo a imprensa e intermediando entrevista dos repórteres com o pai dele.
Em nome do meu país e para honrar a verdade dos acontecimentos, sinto-me obrigado a expor os graves erros de uma série que se proclama como verdadeira quando é muito longe disso, insultando a história de uma nação inteira e muitas vítimas e famílias. Destaca Juan Pablo, filho de Pablo Escobar. Eu, Ricão para os íntimos, vou citar as mentiras em questão e darei ênfase aos que me chamarem mais a atenção, tá? E vou pontuar coisas quando eu achar necessário. Primeira mentira, Carlos Renal, acho que é assim que se fala, ou Enal, não sei, era o tio materno de Sebastián, não era um traficante de drogas e nunca foi condenado na Colômbia ou em qualquer lugar do país. Na verdade, nem em qualquer país do mundo. Segunda mentira, e essa é totalmente desnecessária colocar na série Netflix. Pô, seu Padilha. Aí fica difícil da gente defender. E que mentira é essa? Falar que o Escobar torcia pro Atlético Nacional, quando na verdade ele torcia pro Independiente Medellín. Aí eu pergunto, para que mentir sobre time de futebol do cara? O que isso acrescenta nesta merda? Porque ou é uma mentira idiota, que não precisava, desnecessária, ou o trabalho de pesquisa do diretor, do produtor e tudo que for nessa série não foi bem feito. Não, ele tem toda a razão. Terceira menterenha, o confronto na fuga da catedral não foi tão grande como a série mostra. Apenas um guarda da prisão morreu, não houve conflito e Escobar não teve a ajuda da justiça para escapar. Aí o pessoal fica salivando, né? Caraca, que maneiro, que foda! E aí, não teve nada disso. Não é verdade que Medellín e Cali negociaram para ficar em Miami e Nova York, respectivamente. A verdade é que até hoje o mercado de drogas continua grande e sempre haverá uma deficiência ali, né? Um déficit de traficantes de drogas. Os consumidores são milhões e estão dispostos a pagar o que for preciso para estar satisfeito. Outra mentira braba é que a CIA não alertou os irmãos Castanhos sobre Los Pepes. Foi Fidel Castanho quem decidiu, com a cumplicidade do cartel de Cali, autoridades locais e estrangeiros que fingiam não ver os milhares de crimes. Outra mentira descarada, a esposa de Pablo Escobar nunca comprou ou usou uma arma e nunca chegou a atirar. Escobar decidiu perdoar a vida de Moncada no último minuto, mas quando a ordem para impedir o assassinato chegou, ele já estava morto. E essa eu até peço desculpa por tocar num assunto tão delicado, essa é de doer no coração dos apaixonados pela série. No final de seus dias, Escobar, Pablito, estava sozinho e não rodeado por seu grupo como foi mostrado. Quase todos, com exceção de Angelito e Chopo, se renderam ou foram mortos. Desculpa descredibilizar sua série querida, apesar de que ela própria que se descredibilizou, né? Enfim, seguindo. Não houve conforto nos dias após a fuga da catedral, tá? A família de Escobar viveu em favelas, não em mansões, como a série faz parecer. E aí eu venho dar o meu famoso pitaco. Percebem como que funciona a narrativa das paradas? A série ela é feita, e não só sou eu que falo isso, tá? O filho do Pablo Escobar também bate muito nessa tecla e vocês vão ver isso mais pra frente.
Parece que a série foi feita para encantar quem assiste, mostrando que, no final das contas, o crime compensa. Do contrário, para que mentir sobre isso? Para que falar que a família do cara ficou em mansões, quando na verdade passou por dificuldades? Tá? Eles adoram, não só eles, o cinema brasileiro de um modo geral, adoram humanizar e talvez até tornar heróica a vida delinquente de certas figuras históricas, tá? Como foi o caso do Marighella. Futuramente vai ter vídeo sobre esse filme. Leon não viveu nos Estados Unidos e era um homem absolutamente fiel e corajoso a serviço de Escobar, e ele morreu depois de ser sequestrado e torturado pelos castanhos em Medellín. Escobar nunca ameaçou o povo de Cali de fato. Ele divulgou um comunicado dizendo que sua esposa e parte da sua família também era originalmente de lá, e disse que não tinha nada contra aqueles cidadãos. Ricardo Prisco, Ricardinho, já estava morto no momento em que ele é retratado. Ele tinha um irmão que era médico e um bom homem, mas estigmatizado pelas ações do irmão. Tá? No caso, o bom homem é o Ricardinho. Porém, Ricardinho nunca fez parte do bando de Pablo. É como dizem, né? Quem com porco se mistura, farelo come. E foi isso que aconteceu. Escobar nunca atacou a filha de Gilberto Rodrigues em seu casamento ou a qualquer membro de sua família. Escobar nunca obrigou a família a ficar com ele no subterrâneo. Tem mais, calma. Já tá pasmo com tanta mentira? Calma que tem mais. A família acompanhou Escobar em um único fuzilamento, mas não foi nada semelhante ao que é mostrado na série. A série colocou que ataques com bombas ocorreram no ano de 1993, quando de fato aconteceram entre 1988 e 1989. Pô, só 5 anos de diferença. O pessoal se apega também a cada detalhe, né? Os procuradores colombianos não queriam ajudar tanto quanto mostra a série. O escritório estava completamente infiltrado pelo cartel de Cali. Outra mentira para nossa conta. Outra mentirinha safadinha é que a esposa de Escobar nunca falou com Virginia Vallejo. E por que safadinha? Porque a Virginia Vallejo era amante de Escobar. Então elas nunca se falaram depois de terem escapado da catedral. Nenhum jornalista foi assassinado em frente ao Hotel Tequendama. Tá, Netflix? Na série, a avó de Sebastián diz que a mãe dele é quem traiu o pai. Segundo a vida real, na verdade, foi a vovozinha e seus filhos que contataram o cartel de Cali. E agora vem as mentirinhas mais detalhadas e que eu achei interessante dar ênfase para vocês verem os absurdos que são contados nessa série. Na segunda temporada da série, que foi talvez a temporada que mais teve mentira, La Quica, né, aparece como um dos sicários mais fiéis a Escobar. Mas acontece que La Quica já não estava mais na Colômbia durante o período pós-fuga da catedral. La Quica, cujo nome é Dandeny Munhoz Mosquera, foi preso nos States em setembro de 1991 e Escobar, Pablito, deixou a catedral em julho de 92. La Quica estaria envolvido no atentado contra o avião da Avianca em 1989 e hoje ele continua preso nos States, condenado a 10 prisões perpétuas. Porra!
Tudo isso? No Brasil, ele seria uma vítima da sociedade ou um guerrilheiro insatisfeito com as desigualdades do país, e teria um filme dirigido pelos estúdios Scarlatti. Percebem como que os pesquisadores da série não fizeram seu trabalho bem feito? Mais um pouco seriam convidados para trabalhar no filme do Queen, pô. El Limão, ou Álvaro de Jesus Agudelo, Alvarinho, realmente foi um dos últimos sicários a morrer ao lado de Escobar, como conta na série, mas ele não foi recrutado pelo cartel de Medellín após a fuga da catedral, como mostra na série. Na verdade, Limón foi motorista do irmão mais velho de Pablo Escobar, o Roberto, e teria entrado para o círculo de Pablo quando Robertinho se entregou às autoridades em 1991. Ele era responsável por coordenar e pagar os subornos aos soldados e policiais para a entrada de caminhões na catedral. Para quem não entendeu ainda, a catedral ela é onde Pablo Escobar ficou preso, tá? Então ele pagava suborno, melhor dizendo, para a entrada de caminhões, para a entrada de visitas, inclusive tinha torneios de futebol dentro lá do presídio do Pablo Escobar, e também pagava para que os policiais fizessem vista grossa para o que acontecia lá dentro. No ótimo e confiável trabalho contado pela Netflix, a família Escobar foge para a Alemanha depois de um ataque dos paramilitares a um dos esconderijos em que eles viviam com o narcoterrorista. Mas os passageiros que embarcaram na série não são os mesmos da história real, já que na história real viajaram Maria Victoria Henao, a Tata, ou Tatá, Manuela Escobar, Juan Pablo e sua namorada, e a vovozinha não viajou. Tudo isso acontece dias antes da morte de Pablo Escobar, mas essas pessoas foram impedidas de entrar na Alemanha mesmo com um pedido de asilo. Então a família regressou e foi instalada pelo governo no Hotel Tequendama, em Bogotá, para onde Escobar telefonava sem qualquer esquema de segurança, e ele foi localizado graças a um desses telefonemas quando ele falava com seu filho Juan Pablo. O filho, por sua vez, acusa a promotoria de tratá-los como reféns durante o período que estiveram sob proteção policial. Ele diz que foram sequestrados pelo próprio Estado e acusados pelo crime de parentesco. A série mostra que a mãe de Escobar, Hermilda Gaviria, viveu fielmente ao lado do filho durante todo o tempo do seu reinado no cartel. Mas seu neto, Juan Pablo, Juanzinho, não parece ser tão fã da avó assim, e ele acusa ela de ser a informante do cartel de Cali, que isso permitiu que ela vivesse tranquilamente na Colômbia, enquanto a mãe do Juan Pablo, a irmã e ele tiveram que ficar em exílio, né? E aí ele completa dizendo que gostaria muito de ter a versão tão terna da vovozinha que a série mostra. Carlos Arturo Renal Valejo, o cunhado de Escobar, realmente morreu durante a guerra do cartel de Medellín com os Pepes, como mostra na série, mas de uma forma bem diferente, galerinha. Na atração da Netflix, ele morre no ataque dos paramilitares a um dos esconderijos da família. Já na vida real, ele foi sequestrado, torturado e morto. E seu corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados expostos em um local público de Medellín, como tradicionalmente era feito pelos paramilitares. Segundo o filho de Escobar, o tio não tinha envolvimento nenhum com coisa ilícita feita pelo pai.
Já a imprensa da época discorda e identifica Carlos como contador e diz que ele teria sim ligação com a rede de tráfico de Escobar em Miami. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui. Por mais que eu tenha visto a série e tudo, li resumo dos livros, inclusive do livro do próprio filho do Pablo Escobar, eu não vou dizer em que versão acreditar, tá? Se é a do filho, que sinceramente me parece muito mais real, né, com o que realmente aconteceu, ou a da imprensa e a da Netflix, por exemplo, tá? O tio dele pode ter sido confundido e pode não ter. A imprensa na época acusou o tio dele de estar envolvido, mas ela jamais teria assumido, conhecendo a imprensa como a gente conhece, ela jamais teria assumido que errou, até porque custou a vida de uma pessoa. Então seria um processo delicioso, entende? Então assim, eu só vou trazer as comparações do que a série fala e do que é contado em paralelo, né? O que foi mais próximo de ser verdadeiro, tá? O que de fato aconteceu, beleza? Posso pontuar algumas coisas que eu achar necessário, mas vou evitar ficar dando opinião se eu concordo ou não concordo com o filho dele. Judge O'Hud Moncada, a personagem forte e vingativa da série, não é real, mas tem que ter, né? Mesmo sendo criminosa a mulher que não existe, ela precisa existir e precisa ser empoderada, né? Ela é mais um dos personagens criados para amarrar a série. Ela é a representação das famílias Moncada e Galiano da vida real, ex-sócios do cartel de Medellín que realmente se aliaram aos paramilitares e ao cartel de Cali para derrubar Pablo Escobar. E antes que me perguntem, sim, Fernando Galiano e Gerardo Kiko Moncada foram mortos, esquartejados e tiveram os corpos queimados dentro da catedral. Os irmãos Fidel e Carlos Castanho lideravam os PEPs perseguidos por Pablo Escobar, e esse grupo teve origem nas autodefesas camponesas de Córdoba e Urabá, que lutavam contra as Farc. Na série é dito que a CIA quem propôs a criação do grupo mercenário e que ele teria sido fruto de uma decisão de Fidel Castanho com o apoio de Cali e autoridades locais e estrangeiras. O filho de Pablo Escobar discorda e, inclusive, o próprio Fidel Castanho, em uma entrevista dada em 94, diz ter sido o criador do grupo contra Escobar e não cita o envolvimento da CIA. Valéria Vélez, a jornalista amante de Pablo Escobar, que é torturada e morta, cujo corpo é deixado diante de Tequendama na série, não se chama Valéria Vélez. O quê? Se chama Virgínia Valerro Garcia e está viva. Ela não morreu. Ela mora nos Estados Unidos até hoje, sob proteção do governo. E é isso aí. Mentiram para vocês. Mas isso vocês já sabem, né? O filho de Escobar, por sua vez, acusa a jornalista de ter sido amante não só do Escobar, mas dos chefes do cartel de Cali, enquanto se relacionava com o pai dele. Aqui, eu confesso que eu acho pouco provável que isso tenha acontecido, tá? Uma vez que, se Pablo Escobar, Pablito, para os íntimos, ficasse sabendo, ela não estaria viva para contar que foi amante dele. Ou ele, Pablito, não era tão esperto assim para não perceber que era corno, né? E ela, por sua vez, seria uma maluca muito sagaz. Escobar não matou Horácio Carrilho em uma cena de vingança, sabe por quê? Não! Porque Horacinho também não existe. É um personagem da ficção levemente inspirado
no comandante do grupo de busca Hugo Martínez Poveda. Logo, sendo assim, Escobar não matou nenhum comandante em sua vida. A confusão fica maior na série, porque será que eu não me admiro, já que Martínez entra na história e sim, foi o filho de Martínez, também militar, quem encontrou Escobar em uma janela e alertou para a ação que matou o líder do cartel. Há quem diga, e eu acho isso uma maldade, que a série faz um desserviço ao minimizar as táticas de Martínez, que pouco aparece na segunda temporada e é considerado no mundo real o herói da captura de Escobar. Aliás, neste caso da série, herói não. Nesse caso ele é o vilão, já que o herói da série é o Escobar, pelo menos para seu Wagner e para seu José Padilha. Sobre a morte de Escobar, teremos um novo impasse, pois depende da versão que você quer acreditar. A polícia colombiana e a série diz que o narcotraficante foi morto durante a fuga em um telhado e que os tiros foram todos dados por oficiais, tá? De fato, ele foi morto em um telhado, mas o filho de Escobar diz que ele não teria sido morto, e sim se suicidado, e que ele já teria conversado que se um dia ele fosse pego, ele tiraria a vida antes da polícia pegar ele, ou seja lá quem fosse. E aí eu acho um pouco engraçado, né? Tem que abrir aqui um parênteses novamente, que geralmente, né, quando fazem, os pais chamam o filho para falar sobre sexo, para se cuidar, usar camisinha, não se meter com parada errada. Escobar não. Ele chega e fala pro filho assim: chega aí, filhão. Se la polícia me pegar, eu me mato. Fueda-se você e sua mamacita. Fueda-se você ficar sem papá. Eu me mato com um tiro na cabeça. E aí tem o Juan que diz: sim, papá, eu entendo. Apesar que ele não era criança, né? Então tem que ter a voz mais grossa. Sim, papá, eu entendo, mas saiba que vou te amar do fundo de meu coração para sempre. Porque novela latina é assim, né? Voltando. Não me surpreende que o tiro que lhe tirou a vida tenha sido da sua própria mão e pistola. Pensei besteira. A 2 milímetros de distância de onde sempre me jurou que ele mesmo faria, disse Juan Pablo, filho de Escobar. E aí eu pego, tipo, caraca, o pai disse os mínimos detalhes, né? Pegou uma régua, mediu quanto que é 2 milímetros, e aí tipo, ó, se eu morrer com um tiro a 2 milímetros de distância é porque eu me suicidei. Se for diferente, fui assassinado. O filho vai além e diz que não foi a polícia quem promoveu a ação em que o pai acabou morto, mas os paramilitares. E eu sei que é errado, eu estou me segurando todo esse tempo, mas paramilitar, toda vez que eu falo essa palavra, eu penso em um monte de policial em cadeira de rodas. Me desculpa, eu sei que está errado falar isso, mas vamos lá. Ele diz que o próprio Carlos Castanho confirmou esta informação para sua mãe. A necrópsia revelou que um dos tiros que atingiu Escobar foi dado na cabeça, perto da orelha direita. Só faltou dizer se foi a 2 milímetros de distância. Agora a gente não sabe se foi suicídio ou se foi assassinato, né? Martínez, ex-comandante do grupo de buscas, recusa qualquer versão que não seja a de que os militares tenham matado Escobar. Ele nega o envolvimento de paramilitares. Desculpa, imaginei de novo o negócio.
Ele nega o envolvimento de paramilitares na ação e participação de agentes da DEA, e até mesmo que Escobar tenha sido morto com um tiro de misericórdia, como sugere a série. Segundo Martinez, o americano Steve Murphy, que aparece na famosa foto ao lado do corpo, só chegou no lugar muito depois, minutos depois da morte de Escobar. Ou seja, ele não estava lá, né? Ele admitiu, entretanto, que os irmãos Castanhos, líderes dos Pepes, eram informantes esporádicos dos militares e entregavam, sim, informações sobre Escobar. A série mostra Maria Victoria em busca de ajuda do cartel de Cali. Ela pede apoio para deixar o país. Já Juan Pablo afirma que sua mãe não procurou o cartel de Cali e sim foi convocada para uma reunião com os integrantes da facção. Quem salvou a vitória de Maria Victoria, segundo o filho, foi Miguel Rodrigues Orihuela e não Gilberto, como mostra a série, tá? Outra menterenha para sua coleção. Diferente da série, Penha não se envolveu com Cali. Javier Penha voltou para os Estados Unidos em 1994, quase um ano depois da morte de Escobar, e não se envolveu com a caçada aos cartéis de tráfico de Cali. Além disso tudo, pessoal, que eu já disse a respeito aí das 3 temporadas, ainda temos o fato de que somos levados a crer pela série que Pinochet livrou o Chile do narcotráfico. Mas não existe indício suficientemente sólido, como diz Steve Murphy, o agente da DEA, narrador da série, né? Ele diz que em 1973 o Chile estava a caminho de se transformar no maior centro mundial de processamento e exportação de cocaína. Já o especialista chileno Iban de Rementeria observa numa pesquisa sobre o tema que o Chile não era sequer citado nem como a categoria outros, tá? Na verdade, quem era ali o grande foco da produção e exportação de cocaína era Bolívia, Peru e Colômbia. O Chile nem entra nessa listagem. Não que não tivesse cocaína, produção e exportação, mas o Chile era muito insignificante. Já na série, o narrador diz que o Chile estava quase como sendo o maior centro de exportação. Manuel Contreras acusou Pinochet em 2006 de ter enriquecido com o narcotráfico durante a ditadura, de 73 a 1990. O general reformado, um dos mais fiéis ao governo de Pinochet, afirmou que a cocaína era fabricada por um químico pertencente à DINA, Diretoria de Inteligência Nacional. Já na série, é um dos traficantes que se salva da repressão de Pinochet que ensina o negócio da droga para Escobar. Outra menterenha que é explanada é que o cartel tinha a espada de Simão Bolívar, mas isso não é verdade. A guerrilha M-19 não deu a espada do Libertador de presente para Pablo Escobar. Na verdade, no último dia da campanha publicitária, o grupo M-19 invadiu o Museu Bolívar em Bogotá e roubou a espada, só a devolvendo em 91. Juan Pablo, filho de Escobar, diz também o seguinte: eu desconfiaria de uma série como essa, que não se interessou por escutar a versão da família. Escutar apenas uma das partes, a parte da DEA, a Administração de Fiscalização de Drogas, que é um órgão dos Estados Unidos, dá para a série um aspecto estritamente político, instalando uma mensagem que não é real, não é o que a história nos ensinou. Meu pai era muito mais cruel que o Pablo Escobar da Netflix. Para Juan Pablo, a série poderia, por exemplo, incluir o capítulo em que a DEA cobra propina do Escobar para que enviasse droga aos Estados Unidos através do Aeroporto Internacional de Miami. Há uma dupla moral, na verdade, que nos querem induzir. Muitas coisas mais contribuíram para que Escobar chegasse
ao nível de poder que ele chegou. Ele não chegou lá só graças a ele mesmo, mas a colaboração de muitos setores. Complementa aí o filho dele. Ele, o filho do Pablo Escobar, ainda diz que a série e o José Padilha, que dirigiu Tropa de Elite, quiseram construir um super-herói, um homem todo-poderoso que é capaz de tudo, uma figura digna de ser imitada e uma realidade em que o sofrimento, o abatimento e a derrota nunca existem, sendo que ele, o filho do Escobar, diz que eu sim vi essas coisas do lado do meu pai. Esse filme ensina à juventude que ser narcotraficante é o melhor. Mostram aos nossos jovens uma cultura que os faz pensar que é muito legal ser narco. Claro que seria diferente, muito mais responsável, se tivesse querido realmente escutar a família, as lições de vida que ficaram para nós e que fariam bem à sociedade. A série teria uma função diferente e seria igualmente bem sucedida, ou muito mais bem sucedida do que já é. E além disso estaria contribuindo com a paz e com a educação dos jovens, mas aproveitam e gastam grandes quantidades de dinheiro para mostrar a eles uma cultura de terror e ensinar-lhes que a vaidade compensa, concluiu Juan Pablo, filho de Pablo Escobar. E aí, sobre José Padilha, ele tem fortes revelações, fortes ataques, melhor dizendo. O que sabe o senhor Padilha sobre ela, sobre a história de Escobar? Por acaso ele viveu com meu pai ou comigo para garantir isso? Sabia que desde meus 7 anos, meu pai contava para mim quem matava e quem não, como traficava e como não? Ele, José Padilha, ignora a história da minha família e a minha, e nunca quis entendê-la. Padilha disse que eu nunca o contactei. Ele mente. Mas também disse em algumas entrevistas que nós lhe pedimos dinheiro. Então qual das duas afirmações é a verdadeira? Ele acha que conhece Pablo Escobar melhor que o próprio filho, que esteve ao lado dele toda a vida e foi criado no cartel de Medellín. Houve muita dor, muitas mortes e muito terrorismo para que se fale com tanta leviandade sobre a história de um país cujo rumo foi determinado por isso. É importante que contem histórias sobre Pablo Escobar, mas ao invés disso se glorifica a atividade criminal. Para Juan, as séries pecam também em outro ponto, E aí ele não está citando só Narcos, tem uma série mais antiga que Narcos que ele também está citando nessa mensagem. Eles ocultam as verdades, não mostram a polícia torturando e matando, e essa era a realidade em que vivíamos. Na TV, nós, a família, estamos sempre desfrutando a todo tempo das riquezas ilícitas conquistadas pelo narcotráfico. Mas nunca foi assim, havia muito sofrimento, havia dinheiro, mas passávamos fome, acrescentou ele. E aqui eu, Rick Mativic, pela primeira vez na pesquisa que eu fiz, não acredito na fala do filho de Escobar, Para mim aqui ele forçou muito a barra. Acredito sim que as séries, filmes, etc., mostrem só o lado legal, o lado da riqueza e da luxúria, mas não acho que eles tenham passado fome, não acho que eles tenham também ficado em mansões, como a série mostra, mas passar fome eu acho que não. Eu acho que aqui ele forçou bastante a barra. Ele mesmo, Juan, ofereceu à Netflix documentos, fotos e registro do pai para fazer a série Narcos, mas a empresa não se interessou. Ninguém tem coragem de fazer um filme ou série mais real porque teriam que enfrentar e acusar a CIA e a DEA, concluiu o Juan. Houve um encontro em fevereiro de 94 entre narcotraficantes no Vale do Cauca, região onde fica Cali,
que foi noticiado pela imprensa na época como Pacto de Paz da Máfia. O envolvimento de Maria Victoria e Juan Pablo nestas negociações é citado pelas reportagens da época. A fortuna de Escobar seria supostamente usada para indenizar as vítimas da guerra dos cartéis em Cali, segundo a imprensa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise profunda sobre a série Narcos da Netflix. Estou terminando de ver Peaky Blinders, então em breve estarei fazendo uma análise sobre ela. E por incrível que pareça, essa gangue realmente existiu, tá? Mas e vocês, gostaram de Narcos? Desculpa se hoje eu destruí a boa impressão que vocês tinham da série. Não é que a série é ruim, a série é boa, mas é mentirosa pra cacete, como vocês viram aí. E o meu papel é trazer à tona todas as mentirinhas contadas nos filmes e agora nas séries, né? Esse é o primeiro vídeo do Mentiram Pra Vocês séries. Se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amiguinhos, familiares e grupo de WhatsApp, ou enfim, compartilha com quem gostou da série principalmente, ou para quem acha que a série é realmente verdadeira. E nos segue lá no Insta, né? @mentirampravocês. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa sua sugestão nos comentários ou sugere lá no Instagram pelo direct. Ok? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!